Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico. Encontra-se no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Jonas, do último livro da Bíblia, do Velho Testamento, é Malaquias. De Malaquias para trás é o 8º livro, se não me engano. Malaquias, Zacarias, passa por Sofonias, Naum, Ageu, até chegar em Jonas. É o 8º livro de Malaquias para trás. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. Então chega em Malaquias, você volta, é o 8º livro para trás de Malaquias. Jonas capítulo 2, versículos 1 e 2. Jonas 2, 1 e 2. O nome Jonas, ele traduzido do hebraico para o português, ele significa pomba. Foi a pomba que voou para o lado errado. Aliás, o livro de Jonas dá para pregar até sobre os animais. Eu já preguei aqui tem alguns anos os 3 bichinhos de Jonas: a pomba, a baleia. A pomba está implícita no nome dele, a baleia e o vermezinho que comeu a boboreira. Mas hoje nós vamos falar de uma maneira diferente. Jonas 2, 1 e 2 diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do inferno, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Podeis assentar, amados. Meus queridos, esse livro é um dos livros mais conhecidos do Velho Testamento, ilustrado por muitas gravuras, e é um profeta que é chamado para pregar numa cidade onde esta própria cidade e seus habitantes estavam sendo o opressor do povo judeu. Jonas era judeu. E a sua gente, o seu povo, estava sendo oprimido pelos ninivitas. E o que Jonas queria é que Deus fizesse justiça, mandasse fogo do céu, destruísse os ninivitas. E quando Deus o chamou para pregar em Nínive, ele já logo imaginou: bem, eu vou pregar, se eles derem ouvidos ao que eu vou falar, Deus vai perdoá-los e não vai destruí-los. Eu não vou pregar não. Então é conhecida a história, no capítulo 1, Jonas pegou um navio, em vez de ir para Nínive, ele foi para o outro lado, pegou um navio que ia para Tarsis. Em vez de ir para cá, pegou um navio que ia para lá, desobedeceu. O preço da desobediência, o mar se encabulou, Jonas foi lançado no mar porque admitiu que ele era um desobediente. E naquele tempo havia entre eles aquele pessoal de navegação que, quando acontecia um vendaval, uma borrasca no mar, é porque alguém estava com a vida errada no navio. Então os marinheiros disseram: tem alguém errado aqui. E Jonas dormia tranquilamente. Agora veja como é que pode, o cara todo errado e ainda dormir tranquilamente. Estava dormindo tranquilamente e o navio jogando de um lado para o outro, e os marinheiros apavorados, até que foram falar com ele. Ele admitiu: não, o problema não está em vocês, o problema é que eu estou desobedecendo a voz do Deus que criou os céus e a terra. E então resolveram lançar Jonas no mar. E aí ele foi lançado no mar, veio um peixe grande e engoliu a Jonas. Muito bem, amados, os desenhos nas catacumbas de Roma é interessante. É sempre a história de um peixe engolindo Jonas. São os caracteres que encontraram lá nas catacumbas de Roma, onde os cristãos se reuniam escondidamente para fazer os cultos, aqueles cultos sérios.
não é? Os verdadeiros cristãos daquela época, não romanos, eram os verdadeiros cristãos que se reuniam fugindo do Império Romano para cultuar a Deus, porque quem fosse naquela realmente um cristão pagava com a vida. Roma destruía a vida daqueles que creiam em Jesus. Então eles se reuniam nas catacumbas e ali eles glorificavam a Jesus e faziam os caracteres, o peixinho que identificava os cristãos, e muitos dos caracteres, mais do que Daniel na cova dos leões, mais do que Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lá para a fornalha, mais do que isso prevalecia Jonas e a baleia, ou Jonas e o peixe grande. Então, amados, esse Jonas e o peixe grande levou o povo a preocupar-se mais com a história do peixe, porque muita gente diz, mas como é que uma baleia pode engolir um homem? E de lá para cá, desde aquele tempo, maior ênfase recebeu o peixe do que propriamente Jonas e o Deus de Jonas. Então o peixe foi o que mais preocupou os homens. Ninguém analisa o milagre, ninguém analisa que a criatura obedece o Criador, mas a preocupação a Bíblia está errada, porque um homem não pode passar pela garganta de uma baleia. A garganta da baleia é muito pequenininha. Ora, mas não faz muito tempo, foi descoberto na França, de que uma cachelote, um peixe grande, tipo de uma baleia, estava com um homem na barriga. Não tem muito tempo, foi até divulgado aí pela mídia. Tinha um homem morto na barriga de um cachelote. Então significa que um peixe pode engolir um homem por inteiro. E Jonas então, por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, Deus mandou que o peixe, há uma tradução que fala baleia, eu gosto da tradução que fala peixe grande, agora não duvido não, Deus pode abrir a baleia lá, alargar a garganta e ele não fez um peixinho pegar uma moeda, ele fez um peixinho pegar uma moeda, pôr na boca. E Pedro não foi lá e pegou a moeda que o peixe pegou. A criatura, a criação obedece ao Criador. Ele manda e a criação obedece. Então, queridos, Lloyd Jones, a respeito desse assunto de peixe, Jonas engolido, ele falou uma coisa interessante e eu vou parafraseá-lo. Ele disse uma grande verdade. Ele disse: a aflição daquelas angústias do inferno, do ventre do inferno, porque pare para pensar, no ventre de uma baleia, tudo que a baleia engolia passava por ele, estava lá no estômago da baleia, aquelas algas, aquelas coisas, tudo enfim que a baleia comia passava por cima dele, e aquela angústia de estar no ventre de um peixe, de uma baleia, fez ele levar angústias do inferno. Do ventre do inferno eu clamei. E aqui tem lições para nós. Lloyd Jones diz: a aflição abriu a boca que o pecado havia fechado. A aflição abriu a boca que o pecado havia fechado. Aí eu vou parafrasear com muito respeito, respeitosamente, Lloyd Jones. Parafraseio dizendo o seguinte: a aflição abre o coração que o pecado fechou. A aflição abre o coração que o pecado fechou. Então, queridos, nessa noite eu quero analisar aqui duas coisinhas com os irmãos a respeito desse texto. Isso aqui já foi pregado muito, esse texto de Jonas, mas hoje eu quero levantar duas coisas aqui nessa noite. Primeiro, é a respeito de bênçãos nas aflições. Bênção nas aflições. Oh, meus amados irmãos, será que tem alguém aqui que nunca passou por uma aflição na vida? Nunca. É impossível, todos nós passamos. Salomão no Eclesiastes fala que nós temos muitos dias de trevas, muito mais do que dias de luz. A vida, ela é uma surpresa. Às vezes está tudo indo bem e de repente o mar pode se encapelar, o mar pode ficar revolto, de repente pode se levantar um peixe, a mandado do Criador, para que um crente acerte o passo ou para que um pecador abra o coração para Cristo. Então tem muitas bênçãos na aflição. E a primeira delas, eu quero estudar com os irmãos aqui, é a seguinte. Lá em Jonas, ainda no livro de Jonas, no capítulo 2, versículos 2 e 3. Nós lemos 2 e 1 no texto, e agora vamos ler Jonas 2, 2 e 3. Diz assim: ele disse, Jonas, lá no ventre da baleia: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu.
do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Note que quando estava tudo bem na vida dele, ele caiu fora, pegou um navio, foi dormir, parecia que tudo estava bem, mas de repente o mar se encapela, um peixe se levanta, ele é levado para o estômago de um peixe, e ali vocês podem imaginar aquele suco gástrico, se é que existe lá na baleia, com algas, com tudo que a baleia comia, passava por cima dele, e ele fala isso na oração. É uma oração com 10 versos, uma oração com 10 versos, e ele fala disso, dessas coisas que passavam por cima dele. E no verso 3 ele diz assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, olha, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Bem, aqui nós estamos vendo então alguém que está se lembrando do que fez de errado. E quando se lembra do que fez de errado, significa que Deus veio à memória do aflito. É justamente isso nesse primeiro pontinho que eu quero falar. A aflição, a primeira bênção da aflição é que ela leva a Deus, ou traz Deus à memória do aflito. A aflição, ou as aflições, elas trazem, ou a aflição traz Deus na mente do aflito. Olha, quando eu vou em hospital visitar membros da igreja, alguém que me pede visita, eu vou para o hospital, mas é interessante isso. Eu entro no quarto, vou falar com o crente, leio, oro a Bíblia, o pessoal não me deixa sair. Aí os leitos que estão do lado começam a me chamar: pastor, vem ler a Bíblia para nós aqui. Pastor, ora por mim. Pastor, as pessoas estão ali. Então note que a aflição, ela sensibiliza. A aflição, ela abre. A pessoa chega ali e tem conta da realidade dela. Às vezes está tudo bem, parece que o mal só acontece no lado, no vizinho da frente, no vizinho que mora atrás, no vizinho do lado. Mas quando chega no nosso quintal, o coração fica sensível. E ela chama: pastor, fale daqui da Bíblia para mim. Então eu tenho que ler, dou uma palavra, saio de um leito, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro. Me chamam ali para ouvir uma palavra. Coração se sensibiliza. A aflição traz Deus à mente do aflito. Então essa é a primeira bênção. Ela vem, um ventre do peixe. O ventre do peixe fez Jonas lembrar do Deus que o chamou. O ventre do peixe fez Jonas se lembrar do Deus que o chamou. Porque muitas vezes as pessoas entram aqui, ouvem a palavra, são tocadas, saem: eu gostei, e fica por isso. Porque há coisas lá fora que parece que tem mais força para segurá-las no pecado. Há forças lá fora que parece que seguram elas, evitando que elas tomem uma decisão. E às vezes precisam passar por uma situação difícil para entender que essa matéria aqui é perecível, que aqui na terra tudo é passageiro. Nós não vamos ficar aqui para a eternidade, não. Parece que enquanto não acontece um problema, uma aflição, um sofrimento, a impressão que dá é que não vamos morrer. O mal pegou fulano, pegou cicrana, mas não há uma conscientização de que eu também vou morrer. Passarei por ventre do peixe. Quantas vezes nós já passamos pelo ventre do peixe? E aqueles que são crentes sabem o que significou um ventre do peixe na sua vida. Eu sei o que significou na minha. Me empurrou mais para o Deus Criador, me lembrei mais dele. Agora não fique esperando o peixe, não, porque Deus pode mandá-lo. Ele pode mandá-lo. Um ventre de peixe pode nos lembrar a nossa fragilidade. E olha, esse ventre de peixe, esse peixe da vida, ele pode vir de várias maneiras. Uma decepção que você tenha na vida, uma decepção. E quando eu falo decepção, gente, é decepção mesmo. É de onde você não espera, é uma punhalada. De onde você não espera, é uma traição. De onde você não espera, é uma afronta. De onde você não espera, é uma infidelidade. Uma decepção. Uma rejeição. Você nunca esperava ser rejeitado do jeito que foi. Traição, como acabei de falar agora há pouco, uma doença. Uma doença.
De repente, o resultado, um exame, uma palavra do médico para procurar um especialista, estamos sujeitos. Parece que está tudo bem, você vai fazer um exame, pensa que está tudo bem, de repente uma coisinha aparece. E muita gente pensa, isso é com velho. Não, não é com velho não. Não é com velhos não. Nós já perdemos juventude aqui dentro. Perdemos adolescentes, crianças, juniores, jovens, adultos de meia idade. Não, está sujeito a qualquer hora. Não espere o peixe chegar. Obedeça à voz daquele que o chamou. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma doença, uma perca muito grande. Você perdeu alguém querido. Aí naquele dia você é confrontado com aquele quadro, uma pessoa que você ama dentro de um caixão. Não, não é uma mensagem assim para deprimir ninguém, não. É a realidade da vida. É a realidade da vida. Aí você vê que coisa horrível passar pelo sofrimento, a dor da separação. Queridos, é uma situação que pode se levantar e pode realmente deixar claro aquilo que a letra do hino 155 fala. O hino 155 diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, tem um texto de Jó, que eu gosto muito disso aqui, tenho dado isso para muita gente. Veja lá Jó capítulo 33. Jó capítulo 33, o verso 14, na Almeida Revisada, diz o seguinte, essa tradução que eu uso, Almeida Revisada, diz o seguinte: antes Deus fala uma e duas vezes. Olha só, presta atenção. Deus fala de um modo e de outro modo também. Gente, esse outro modo é que é o problema. De um modo ele fala, chamando por amor, chamando através de um apelo, mas ele pode chamar de outro jeito. É aquilo que o povo diz, não é? Vem pelo amor, vem pela dor. Não, pode ser também. Chamar pela dor, chamar pelo peixe, chamar pela baleia que se levanta nos dias difíceis. Não espere isso acontecer, não. Precisa acertar a vida com o Senhor agora. Precisa realmente reconhecer a soberania de Jesus Cristo no seu coração. Olha, meus amigos, as aflições, a grande bênção da aflição que nós encontramos e que passamos nesse mundo, é que elas trazem Deus à nossa memória. Costumo sempre dizer para os crentes, a aflição é uma ferramenta do grande oleiro. Nós somos o vaso, e às vezes é através daquela ferramenta que ele tem nas mãos, que ele lapida o vaso para servi-lo com amor, servi-lo com dedicação, aperfeiçoá-lo à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vêm as provações, elas vêm, mas a palavra de Deus fala que nenhum dos seus filhos é tentado além das suas forças. Em vindo a provação, o Senhor dará o escape, e Jonas escapou, foi vomitado. A baleia morreu, mas Jonas foi salvo. E alguém me pergunta, mas a Bíblia não fala, pastor, que a baleia morreu? Morreu, mas ela foi vomitar ele na areia. E uma baleia, quando vai na areia, o que acontece? O que acontece quando uma baleia vai na areia? Ela encalha. Vomitou ele, encalhou, morreu. A Bíblia não entra em detalhes, mas a baleia preferiu morrer do que desobedecer. Deus deu uma ordem, ela cumpriu a ordem dela. E Deus tem dado uma ordem para os homens: arrependei-vos e convertei-vos,
porque senão vocês serão lançados numa eternidade longe da minha presença. Ô meu amigo, pensa nisso. O último peixe a ser vencido é o da morte. E vão vencer a morte, esse grande peixe, aqueles que com Jesus Cristo vão poder dizer com Ele: ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É o último inimigo a ser vencido. E ele virá para todos, indistintamente. Agora a pergunta é: quando chegar a tua vez? E quando chegar a tua vez, como diz a Bíblia, o que tens preparado para quem será? Tudo aquilo que você faz aqui, por mais que você vivesse milhões e milhões de anos aqui, a sua vida seria um limite, você teria um fim, e depois de uma eternidade, vai passar onde? Na eternidade, a Bíblia diz que a eternidade com Cristo é um gozo celestial, uma coisa maravilhosa. Eu ouvi uma declaração de um sambista brasileiro aí, um que canta samba e gosta de beber muita cerveja. Ele disse o seguinte: eu gosto de todas as religiões, mas confesso que o céu deve ser muito chato. Eu vou pegar uma harpa, vou ficar tocando harpa, com duas asinhas nas minhas costas, tocando harpa. Eu acho que o inferno é melhor, ele falou. Eu acho que o inferno é melhor. Eu fico pensando, pobre coitado, primeiro não sabe nada da Bíblia. Não sabe nada da Bíblia, não vai saber uma gota do que é céu. E terceiro, já está dizendo: ô Satanás, me recebe aí. Já está dizendo isso, em outras palavras: ô Satanás, me recebe aí. Irmãos, ai daqueles que partem desse mundo perdidos, tragados pela morte na mão de Satanás, porque ficarão eternamente afastados de Deus, uma eternidade sem Deus. E é uma coisa justa, não é? Uma senhora, ela disse para minha esposa, ela foi numa reunião que nós tivemos lá em casa, e ela disse para minha esposa, ela não tem, a família toda não é crente, ela também não é, nós estamos trabalhando com ela, mas ela disse para minha esposa: pois é, Ana, as festas de crente são boas, né? É uma diferença a festa de crente, todo mundo canta, não tem confusão, não tem briga, não tem discussão. Depois acaba tudo, fica tudo limpinho, todo mundo alegre, não tem palavrão, porque infelizmente na casa delas acontecem umas festas e é tudo movido a álcool. E ela disse: é festa de crente, que diferença. Aí eu fiquei pensando, de uma maneira ou de outra, essa palavra que diferença significa que separação. Sabe por quê? Festa de crente é um grupo que está separado. Separado por quem? Por Jesus. É um grupo que glorifica Jesus, separado do outro grupo que está lá no pagode, tacalhacoteco, teco-teco, ó, sem paz, briga, confusão. Entende? Há uma separação aqui, haverá uma separação lá em cima, porque essa turma que prefere se deleitar nos prazeres do mundo, não podem herdar o céu dos prazeres celestiais, não pode. Deus seria injusto, e a Bíblia fala que Deus é justo. Deus é justo. Aqueles que têm o filho de um lado, os que rejeitaram o filho e foram tragados pelos peixes da morte de outro lado. Então, queridos irmãos, lembrando, as aflições que enfrentamos na vida nos sensibilizam mais diante de Deus. E segundo lugar, terminando aqui o último ponto, as aflições podem causar o grande encontro com aquele que venceu a morte. As aflições podem nos levar
ao encontro daquele que venceu a morte, que a Bíblia fala é o único e último inimigo a ser vencido é a morte, e só um pode vencê-lo, Jesus Cristo. E as aflições muitas vezes elas são um instrumento de levar o homem a Ele. Muita gente saiu das trevas para a luz por causa de um sofrimento num leito de hospital, em casa, de uma dor, uma tragédia, uma decepção, uma ingratidão, uma traição. O coração se sensibiliza diante da maldade da vida, diante da ferocidade da vida, diante da brevidade da vida, e aí o coração fica mais sensível para dar crédito à pregação. Se há alguns que se rebelam, há aqueles que são tocados pelo sofrimento, porque entendem que a vida aqui é breve e passageira. Hoje ri, amanhã chora. A aflição pode causar o grande encontro com aquele que venceu a morte. Jonas 2, 8, 9, lá para o livro de Jonas, outra vez, Jonas capítulo 2, veja o verso 8 e o verso 9. Vamos ler o verso 7 também. Quando desfalecia em mim a minha alma, olha o que diz aí, lembrei-me do Senhor. Olha, quando a minha alma desfalecia, sabe o que é isso? Angústia, aflição, sofrimento. A aflição nos leva a lembrar de Deus. A aflição leva o pecador a parar e pensar. E se tratando de crente, a aflição empurra o crente para os pés da cruz. Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam, olha aí, os que observam as falsas vaidades, deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então a aflição muitas vezes é um instrumento de empurrar o homem a clamar por salvação. Gente, às vezes eu paro assim, parece que é difícil as pessoas entenderem que a pregação do Evangelho é uma coisa tão simples, que os homens complicam tanto. Primeiro, a Bíblia fala que nós vamos morrer, ninguém muda isso, gente, ninguém muda isso. Nós estamos vendo, hoje foi dito aqui pela manhã, não é? Daniel, que coisa maravilhosa, o livro de Daniel, a ciência se multiplicar, e olha, está se multiplicando tremendamente, que coisa maravilhosa. O Walker, ontem, ele abriu um computador aqui, e eu fui lá ver o computador, gente, mas que negócio, é pecinha com pecinha, um negocinho pequenininho, eu falei para ele, Walker, olha só onde chegou a capacidade do homem, mas é tanto negocinho pequeno lá, quadradinho, mexia um fiozinho para cá, um fiozinho para lá, um negocinho pequenininho. Eu falei, rapaz, mas como é que faz um negócio desse, moço? É a capacidade do homem. Ou alguém disse assim, não, foi uma explosão, apareceu esse computador aí, arruma. Faz favor. Meu Deus, é um Criador, é um Deus que existe, é um Deus que governa a natureza, é um Deus que tem tudo na mão dele. Nós vamos morrer porque ele disse, vocês vão morrer porque desobedeceram. Tu és pó e ao pó voltarás. Ninguém muda isso, gente. Com toda essa evolução científica, com toda essa tecnologia, não adianta, ninguém dá vida a ninguém. Vai chegar o dia, vai morrer, é uma sentença, ninguém muda a Bíblia. Deus fez o planeta redondo, só em 69 é que foram descobrir que não era redondo, que não era quadrado, era redondo. E me lembro que naquela época muitos livros de geografia foram refeitos, porque falavam os 4 cantos da terra como se a terra fosse um quadrado. Deus é real, e se Ele é real, Ele prometeu uma vida eterna para aqueles que o amam, aqueles que vieram a Cristo. Para pensar nisso.
Aqueles que foram a Cristo estão remidos, estão salvos, porque você é um pecador, não pode se salvar. O peixe vai se levantar a qualquer hora, como se levantou com Jonas. Ele vai se levantar, e o último peixe que virá é o da morte. E aí, vai para onde? Ah, mas Deus já deu um jeito. Não, Deus já deu um jeito sim, esse jeito é Cristo. Mas se você negligenciar isso, você vai perecer eternamente. Lembre-se, há uma separação aqui, o grupo dos salvos e o grupo de não salvos. Por isso é que o ambiente é diferente. O ambiente é diferente. Às vezes nós estamos cantando o hino aqui como cantamos agora, não é? O pessoal gosta. Mas pode crer, quando passa um insensato aqui por fora, não sou eu que estou chamando de insensato não, a Bíblia diz que eles são insensatos, viu? Está escrito aqui. Então quando eles passam aí com aquele som maluco, aí você vê a diferença. Agora, como é que esses aqui que cantam esses louvores ao Altíssimo vão para o céu junto com essa gente? Não pode não, é uma questão de justiça. E se nós não fôssemos crentes, nós estaríamos no meio dessa insensatez toda, porque nós não somos diferentes não. A maldade, o pecado que está nele também veio conosco. Mas houve uma diferença, Jesus Cristo entrou na nossa vida, e quando Jesus Cristo entra na vida do homem, venha o peixe que vier, ele vai me vomitar, ou eu vou derrotá-lo sem ser vomitado. Eu posso passar pelo sofrimento que o peixe da vida pode me causar, mas ele não me dobra. E se eu morrer pelo sofrimento que ele me trouxe, eu não morri somente por causa disso. Eu saí daqui para herdar uma eternidade incorruptível com Deus, onde eu terei uma vida abençoada, livre de qualquer dor ou miséria desse mundo, e vamos ter muito o que fazer lá, muito. Só que com uma diferença: lá não tem pecado, lá não tem lágrima, não tem sofrimento, não tem morte. Tudo é perfeito, assim como Deus é perfeito, e criou tudo isso porque Ele é amor, para receber aqueles que se entregaram a Ele, entendendo serem pecadores e aceitarem Jesus Cristo como o único que pode levar o homem à presença de Deus. Olha, gente, me perdoem, não vai aqui nada contra religião nenhuma. Chico Xavier não vai pôr ninguém no céu, Dalai Lama não vai pôr ninguém no céu, o Papa não põe ninguém no céu, placa de igreja não põe ninguém no céu, mas quando o homem se converte e entrega o coração a Jesus, aí ele vai procurar se juntar com aqueles que tiveram ou tomaram a mesma decisão. Então, queridos, salvação, quando Jonas diz assim, que dele veio a salvação, é dele que vem a salvação. O que votei pagarei, porque do Senhor vem a salvação. Quando ele está dizendo isso, ele está fazendo uma declaração de forma intensiva, ou seja, do Senhor vem uma poderosa salvação e um poderoso livramento. Quem é essa poderosa salvação que veio e esse poderoso livramento que nos foi dado das garras do pecado? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, quem é o Filho? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Entenderam? Não há religião, não há líder religioso que possa levar o homem até a eternidade. Só a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na aflição pode acontecer o encontro com Jesus. No Salmo 119, no versículo 67, veja aí, Salmo 119, por aqui eu vou encerrando. Salmo 119, versículo 67. Veja que declaração do salmista: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Antes de ser afligido, eu andava errado.
Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Antes de ser afligido, eu andava errado, e agora pule por 71. Foi-me bom ter sido afligido. Ora, por quê? Por que ele diz aqui, foi-me bom ter sido afligido? Para que eu aprendesse os teus estatutos, os teus caminhos. Queridos, o resultado do encontro com Jesus são 3. Primeiro, um novo nascimento. João 3,3. Jesus disse a Nicodemos: importa nascer de novo. Importa ao homem nascer de novo. Sem novo nascimento, irmãos, eu estou lendo esse livro aqui, ó. Negócio tremendo isso aqui. Meu filho Marcos me emprestou esse livro. O filho do Hamas. Estou citando esse exemplo porque está muito na mídia agora, né? O Hamas, os terroristas palestinos que estão querendo destruir Israel com aqueles foguetes. Está aqui o filho do Hamas. O pai dele foi um dos cofundadores dessa organização terrorista. O nome do autor aqui é Mossab Hassan Youssef. Esse homem conheceu Jesus, abandonou Hamas, vive nos Estados Unidos, e nesse livro ele conta como foi a maravilhosa transformação da vida dele. Um terrorista salvo por Jesus. Olha, nova vida. Um encontro com Jesus é nova vida. Paulo, quando se encontrou com Jesus, abandonou o terrorismo e se tornou, como foi dito de manhã, o maior teólogo que já foi conhecido dos seres humanos. O apóstolo Paulo era um terrorista. Ele era um terrorista como esse aqui, ó. É um terrorista. Esse homem aqui ia ser um soldado, como é que se fala? Homem-bomba, né? Ia ser um homem-bomba. Jesus mudou a vida de Mossab. Jesus mudou a vida dele, é um novo, sabe? É isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Importa o homem nascer de novo. E quando nasce de novo, vem a segunda coisa. Se nasceu de novo, uma nova vida. Nova vida. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, e ele tinha que falar isso. Ele tinha que falar isso. Um terrorista tinha que escrever aquilo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O meu terrorismo foi passado, a miséria do meu pecado foi deixada para trás, e eis que tudo se fez novo. Nota, nova vida, um novo nascimento, nova vida, e finalmente terminando, a nova esperança. Uma nova esperança, um novo nascimento, uma nova vida, uma nova esperança. Mas que esperança é essa? Salmo 40, não é? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço, de um lamaçal tremendo, firmou os meus pés sobre uma rocha. Que rocha é essa? A Bíblia diz: Cristo é a rocha eterna. Firmou os meus pés sobre uma rocha e colocou um novo, tirou o velho, colocou um novo canto na minha boca, colocou um novo canto, uma nova melodia de vida. Acabou aquela velha, entrou a nova. Portanto, esperarei no Deus da minha salvação. E 1 João, ainda sobre uma nova esperança, olha que coisa tremenda isso aqui. Primeira epístola de João. Meu irmão, essa é a nossa esperança. Vejam que coisa maravilhosa. Quando nós temos um encontro com Jesus, 1 João, capítulo 3, 2 e 3. 1 João 3, 2 e 3. Olha o que diz aqui: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, semelhantes na perfeição moral de Cristo, porque assim como Ele é, o veremos. Vamos ver Jesus face a face. E agora olha o verso 3: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mocidade da minha igreja, meus adolescentes, meus jovens, leiam isso aí, ó. Risque isso: purifica-se a si mesmo.
Meus irmãos, meus amigos, vocês que entraram aqui, ninguém pode ser purificado se não tiver essa esperança. E essa esperança, ela é fruto de um novo nascimento e de uma nova vida. O peixe vomitou Jonas, e Jonas passou a seguir o Senhor. Jonas passou a obedecer ao Senhor, deixou a rebelião para voltar-se ao Senhor. E hoje, o nosso apelo é, meu querido amigo, seja livre hoje do ventre desse peixe. Esse peixe é o vazio do coração, este peixe é o sofrimento de saber que você tem uma vida, mas não lhe satisfaz. Esse peixe é um sofrimento que você esteja passando, uma desilusão, uma decepção, uma dor. Olhe, Jesus é maior do que tudo isso. Jesus é maior do que tudo isso. A sua vida aqui, quantos anos você pensa viver? A Bíblia diz que a nossa vida dura 70 anos. E se alguém, por um preparo físico, chega a 80, a Bíblia já diz o que é? O que é? Canseira e enfado. Mas digamos, você vai viver 200 anos. E o que vai acontecer depois de 200 anos? Vai morrer. Você vai viver 300 anos e depois? Morre. Meu querido amigo, eu não sei como é que está a sua situação, mas só há um meio de você ter vida em abundância, uma nova vida, um novo nascimento, uma nova esperança. Saia do ventre do peixe hoje, para a luz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você só precisa entender uma coisa: você é pecador e tem que reconhecer, só Ele pode te salvar. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos curvar a cabeça. Eu vou fazer um pequeno aviso, um pequeno apelo. Se há aqui alguma pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus, e gostaria nessa noite de entregar seu coração a Ele. Jesus, não é só entregar o coração, levantar a mão, não. É você reconhecer: eu sou um pecador, realmente eu sou um pecador, e não tenho como chegar ao céu se não for por Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Se há aqui alguém nessa noite que gostaria de entregar seu coração, se há aqui alguma pessoa que já foi membro de alguma igreja e que nessa noite gostaria também de reconciliar-se com Deus e com a sua igreja, levante a sua mão. Nós só vamos orar rapidamente por você. Deus te abençoe, filho, pode abaixar. Há mais alguém? Deus te abençoe aqui, pode abaixar. Há mais alguém? Nós estamos orando, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração. Há mais alguém aqui? Pare para pensar: o que o mundo tem para oferecer? Nada, tudo é passageiro. Tudo é passageiro, tudo. Qual é o peixe? Qual é o peixe que te segura? Pensa nisso. Se há alguém aqui que hoje quer voltar ao Senhor, alguém que quer entregar o coração a Jesus, por favor, tome essa decisão. Nós temos um costume aqui na igreja de, quando as pessoas levantam a mão, ninguém viu quem levantou, só eu que vi. Mas nós temos esse costume: quando uma pessoa levanta a mão, dizendo que entrega o coração a Jesus, eu convido a vir aqui só para que eu possa cumprimentar vocês e abraçar, e que essas pessoas da igreja tenham uma responsabilidade de orar por vocês, pela decisão que vocês tomaram. Mas o que importa é o que está aqui dentro. Então, quando eu chamo aqui é para abraçar, cumprimentar vocês pela decisão que vocês tomaram. Então, nós vamos cantar o hino 222. Então nós vamos cantar o hino 222. Se você realmente tomou essa decisão, eu quero abraçar você, quero dar um apertão aqui em você. Você vem aqui embaixo, eu daqui de cima vou abraçá-lo, daqui de cima eu vou cumprimentar você. Então, enquanto nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 222, deixa o seu lugar e vem aqui. Eu quero só cumprimentar você, e a igreja vai orar por vocês. A igreja é uma maneira de orar por vocês, é vir aqui à frente para que a igreja possa orar por você. Vamos nos colocar em pé todos, já estamos chegando ao final do trabalho.
222. Há mais alguém? Deixa o seu lugar e venha. Graças a Deus também por esse jovem. Jesus convidando, chama por ti e por mim. Diz que toda te espera velando. Vela por ti e por mim. Nós vamos orar após a oração, irmãos. Graças a Deus o culto está encerrado. Um irmão aqui, um jovem, veio com o Tiago, graças a Deus ele entendeu a mensagem. E o outro já vem frequentando aqui hoje e confirmou a decisão dele. Nós vamos orar após a oração, o culto está encerrado. Vamos nos confraternizar, nossa cantina está aberta em favor da obra missionária. Graças a Deus por esse número de irmãos que está aqui. Nosso Deus e Pai, leva-nos em paz para os nossos lares com a nossa gratidão por tudo o que aconteceu aqui. Abençoa essas duas vidas que vieram aqui à frente e confirmando uma decisão e o outro entendendo e abrindo o coração a Jesus. Pai, leva-nos em paz, dá-nos uma semana de paz. Oramos pelos nossos irmãos do Congresso para que possam voltar em paz para os seus lares. Pela diretoria que foi eleita para a Comunhão Batista Bíblica, também oramos pelo pastor Cid e o pastor Vitor, que tu os guarda no retorno para casa também, e ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais sermos gratos ao Senhor, porque o maior peixe que podemos engolir já foi vencido por Jesus Cristo. Leva-nos em paz a nossa oração, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém.